Bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina de escrita científica. Nessa altura você já me conhece, meu nome é professor Felipe, e hoje nós vamos continuar com os conceitos de escrita científica que a gente vem abordando, mais especificamente com a produção de texto. Então, nessa altura a gente já trabalhou o que é escrita científica, os principais formatos que nós temos de textos científicos, as normas técnicas da ABNT que são extremamente importantes para a formatação e definição das regras, das normas, das referências bibliográficas, e hoje a gente vem para a unidade 3. O conteúdo dessa aula, em termos do material da disciplina, está dividido entre a unidade 2 e 3. Finalzinho da unidade 2 e um pedaço da unidade 3 vão falar sobre os artigos científicos e também sobre os resumos, que vão ser os grandes tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje. Como sempre, contem com a nossa ajuda para qualquer dúvida, tanto dos tutores quanto de mim. Então, vamos falar do artigo científico. Esse que é o grande tema, a grande moeda da academia hoje, das universidades, principalmente as públicas. Por onde que eu começo esse negócio de artigo? Todo mundo quer fazer um artigo, todo mundo quer produzir, mas eu preciso inicialmente de uma ideia, de uma curiosidade, de uma inquietação, para que eu possa começar a definir os parâmetros que nós vamos ver na aula de hoje aqui, tá bom? E dentro disso eu vou ter que delimitar o tema. Então, por exemplo, eu sou químico, a minha área de formação da pós são os materiais luminescentes. Então essa seria a grande área. Dentro da química inorgânica, que é um pedacinho da química. Então a gente já está delimitando. O nosso próprio sistema de ensino hoje favorece essas delimitações em sub-áreas cada vez menores. Mais especificamente eu trabalho, a minha linha de pesquisa são os materiais luminescentes dopados com íons lantanídeos. Ixi, aí tem gente que já vai pirar, Os lantanídeos são aqueles elementos que ficam na tabela periódica, procure aí no Google, dá uma pausada na aula, que ficam embaixo da tabela periódica, lá embaixo, 2 fileiras, mais especificamente a primeira fileira, Ali temos os elementos lantanídeos e actinídeos. Então, na primeira fileira ali, debaixo da tabela periódica, você vai encontrá-los. E aí, eu vou usar aqui, nessa aula, o meu tema de doutorado e pós-doutorado. Então, a gente trabalhava com compósitos nanoestruturados de sílica e nióbio dopados com lantanídeos. Não se preocupem em entender isso, claro, não é o objetivo da aula, mas para vocês entenderem como a ciência ela vai se fechando cada vez mais nesses pequenos temas, que hoje a nossa produção acadêmica ela se baseia nisso, em grandes áreas que vão gerar o fomento, os financiamentos e tudo mais. Então a gente precisa ter uma ideia. Ninguém vai reinventar a roda. Isso é uma coisa que minha orientadora de doutorado, pós-doc dizia, e eu concordo plenamente com ela. Não tem como, às vezes, a gente querer revolucionar o mundo. Pode ser que a gente consiga, de fato. Pode ser que a gente chegue num prêmio Nobel, numa premiação de grandes trabalhos do ano, numa patente. Mas, inicialmente, a gente precisa começar do começo. Perdoem o pleonasmo, mas é isso. A gente precisa ter uma ideia do que a gente está fazendo, como a gente vai trabalhar. E aí, para isso, a gente vai ter que ler bastante. Lembre-se que esse é um tema recorrente aqui na disciplina. Eu venho falando bastante sobre leitura desde o começo. E para escrever bem, você tem que saber ler bem. E no caso do artigo científico, a gente vai ter que ler muitos artigos para ter uma revisão bibliográfica. O que vem a ser isso? O que foi feito até hoje? Então, esse é o primeiro passo. Como eu disse, a gente não vai reinventar a roda, mas a gente vai
querer saber o que a gente vai fazer, como a gente vai contribuir para a ciência. E eu inventei aqui um pouco, baseado em algumas coisas que eu vi por aí na internet, né, nos artigos acadêmicos, alguns dos quais vocês já têm disponível lá também na nossa área, né, do aluno, no ambiente virtual de aprendizagem. E eu criei isso baseado, na verdade, nos passos, né, do método científico. Então, o que já foi feito? Então, eu chamo WH Questions Method. WH, né? WH é porque no inglês, e se você não sabe inglês, já recomendo, tá? Precisa fazer um curso de inglês, gente. Se você quiser produzir hoje, se você quiser trabalhar com isso, seja produzindo conteúdos independentes, seja produzindo artigos, seja comunicando na internet, você vai precisar do inglês, no mínimo básico. A própria Universidade Federal, ela oferece alguns cursos de extensão de idiomas, entre eles o inglês. Existem outras oportunidades por aí, dentro das comunidades, dentro da sociedade, que são gratuitos ou que têm um preço reduzido, que vão ajudar vocês a conquistar isso. E é necessário, tá? Mas vamos lá, ninguém vai ter que saber inglês aqui também, exatamente nesse momento, tá? A nossa produção vai ser toda em português. Mas só para entender, né? O que já foi feito? Vem da pergunta what? O que? O que já foi feito antes? Então vamos pensar lá no meu trabalho. O que já foi feito antes dentro dessa minha área? Então eu vou ter que procurar sílica, niobium, lanthanide, doped materials. Aí eu vou procurar. As bases de dados também, as melhores bases de dados, a CAPES que me perdoe, elas estão em inglês, tá? Então, a gente tem que ter uma noção do que está sendo produzido no mundo inteiro, inclusive aqui. E é claro que, sendo na academia necessária a produção de artigos em inglês, muitas vezes a gente vai se deparar com os colegas, às vezes da própria instituição, que vão estar contribuindo para essa grande área da ciência aí. Depois, como foi feito? Então, eu posso inovar, não em criar um novo material. Embora, claro, nessa época, né, por ser um trabalho de doutorado, é meio que exigido que a gente tenha aí um trabalho inédito, tá? Isso é meio que uma exigência, às vezes velada, às vezes no próprio programa de pós-graduação, tá? Eu trago todos os conceitos, gente, não é para ficar me exibindo não, tá? É para vocês terem um panorama de como que é a produção científica, uma ideia, né, de quão grande isso é e que está completamente ligado ao tema dessa disciplina, tá? Então, às vezes eu não vou criar um material novo, mas eu vou criar um método de síntese, no caso da química, né? Como que eu vou fazer essa síntese? Eu tenho uma inovação. Então, na época, a gente usou uma síntese que chama sol-gel. E foi uma das contribuições, justamente, do inerdentismo desse trabalho. Quando foi feito? A gente faz revisão bibliográfica com base, normalmente, em 5 anos para cá. Então, como a ciência avança rapidamente, não adianta a gente pegar um trabalho de 10 anos atrás, embora às vezes a gente necessite, para se basear para produzir hoje. Porque com certeza muita coisa já foi mudada em relação àquele tema. A não ser que seja realmente um tema inédito, que você está inovando, aí você não vai achar quase nada. E aí o que você vai procurar? Trabalhos similares. Então, no caso do sílica nióbio, né, desse compósito que a gente trabalhava, não tinha coisas específicas dos materiais luminescentes, mas tinha gente já trabalhando com sílica e nióbio, tá bom? Então, tinha tudo isso. Bom, então a gente tem o what, o que, how, como, quando, when e quem fez. Por que é importante saber quem fez? Para você ter uma noção de em que contexto que foi gerado esse paper. Está tudo bem definido, a instituição, as pessoas envolvidas? Porque se você quer confiabilidade para ter uma base para você poder prosseguir na ciência, tem que saber quem fez também.
E não é arrogância, né? Não é querer também sempre procurar instituições top, MIT, né? As grandes universidades aqui do país, né? As maiores, USP, Unicamp. Não. É saber qual que é a validade daquela instituição, né? Qual a credibilidade que ela tem. E pode ser um centro de pesquisa pequeno, mas aí você vai procurar lá como que é esse centro, né? Qual que é o método que eles utilizam para selecionar as pessoas que trabalham lá. Tem uma equipe descrita ali no artigo, os autores, tem muito autor, já vou falar sobre essa questão já já, mas tem muitos autores, desconfie, tá? Desconfie, porque às vezes a gente tem muitos autores e o trabalho perde um pouco da qualidade e da credibilidade, mas a gente já vai falar sobre isso. Onde, né, a instituição vai de encontro a isso também que eu acabei de falar, e por que foi feito? Quais os objetivos desses trabalhos, né? E qual o objetivo que você tem? Então, todas essas questões servem para você se basear no que já foi feito e também do que eu estou fazendo aqui. Qual que é o meu papel como cientista? Qual que é a minha contribuição para a ciência nesse trabalho? Então, todas essas questões aí vão ajudar a gente a definir isso. Então, a gente tem que voltar no tempo para a gente poder avançar, né? Eu fiz uma brincadeira com esse clássico do cinema. Bom, e a estrutura de um artigo? A gente já viu brevemente lá na primeira aula, né, na primeira unidade, lá no texto também, os elementos, né, de um trabalho. Então, no artigo científico a gente tem esses elementos. E olha que interessante, né, nessa figura que está aqui, ó, em cima de mim, as seções e a ligação com as WH questions, né, com essas perguntinhas que vão ajudar a gente a nortear o nosso trabalho. Então, por que, como, o que, e daí, né, so what? E tá bom, você fez tudo isso, para que serve isso? Então, são perguntas que têm que estar bem claras, bem escritas no nosso artigo. Então, a gente tem algumas seções aí, vocês vão notar, que elas são repetidas, inclusive no resumo que a gente vai trabalhar mais no final dessa aula. Mas, o artigo, ele tem um formato específico que envolve essas questões, né? Não vou ficar lendo para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês. Eu peço perdão pela minha cadeira, tá, gente? Pela minha inquietação aqui. Mas, infelizmente, é o que temos, né? O cenário aqui que a gente está utilizando para a gravação. A gente já passou por coisa bem similar lá na época da pandemia, né? Então, acho que todo mundo está acostumado. Bom, vamos lá. Então, tem essas sessões aí e a gente vai trabalhar cada uma delas agora. Assim, mas antes, né? Por que desse formato? Porque se a gente segue um padrão, e isso eu estou falando de internacionalização, globalização, todas essas palavras, né, que se utiliza hoje frequentemente, que nem sempre foi tão comum, ela padroniza esses artigos. Então, quando eu bato o olho no artigo, já sei que tem aquelas seções. Vai estar identificado, claro, pelo nome de cada seção. E isso facilita com que eu procure o que eu estou procurando. Né? De novo, desculpe o pleonasmo, mas tipo, eu quero focar agora na minha pesquisa bibliográfica quais são os métodos de síntese desses materiais. Tá? Eu sempre vou estar usando um exemplo, como eu disse, que é uma coisa que, claro, eu conheço, mas isso vale para qualquer coisa, tá? Inclusive para a escrita científica, que vai ser o tema, claro, do nosso resumo, como toda disciplina, tudo é sobre escrita científica. Então, artigos das humanidades, né, que é onde se enquadra a escrita científica normalmente. Vocês vão procurar lá as seções dos artigos, embora tenha alguns que são trabalhos um pouco maiores, né, que vão estar lá disponíveis no material para vocês, mas vocês sempre vão estar identificando a introdução,
os métodos. Como que é um método, né, de escrita científica? Ora, tudo que a gente tem falado aqui vai estar lá também. E o autor das humanidades, ele vai criar também. Todo cientista, porque lembre, ciência é tudo. Eu venho falando isso desde o começo da disciplina. Ciência é tudo. Está lá na definição também da nossa primeira unidade. E aí isso não depende da área que eu estou trabalhando. Se é humanidade, se é biológico, se é medicina. Por isso que o artigo científico é uma linguagem que ela é mais fria, como a escrita científica, a gente vem trabalhando isso também desde o começo aqui. Porém, a vantagem dessa frieza é justamente ser objetivo. E isso também facilita as trocas, né? O intercâmbio entre as pessoas que estão trabalhando, contribuindo para aquela área. Então, você vai ficando conhecido no meio e você vai conhecendo os autores e as instituições e tudo mais. E isso permite, por exemplo, parcerias, você crescer, né, na sua pesquisa, poder às vezes utilizar um equipamento que você não tem na sua instituição. E isso promove uma coisa que faz parte da ciência, que é essa troca, né? Inclusive, desde que a ciência é ciência. Então vamos lá, agora sim, cada sessão. Título e autores. Eu tenho um exemplo aqui de um artigo, foi publicado, né, pela gente em 2021. O título tem que ser impactante. Vamos pensar numa coisa bem diferente, né, da linguagem científica. Hoje, quando você está olhando conteúdos na internet, você não cai no famoso clickbait? Você olha e fala, nossa, né? O que esse cara está falando aqui? Então, o artigo também. O artigo ele tem que ter um título que impacte. Então, eu dei um exemplo aqui. Se eu escrevesse, de fato, nos rascunhos iniciais desse artigo, a gente sempre pensa no mais simples, para começar. Então, sínteses de sílica, nióbio, dopados com európio, nanopartículas luminescentes. Então, síntese de nanopartículas luminescentes de sílica, nióbio, dopadas com európio. Tá? Isso é uma descrição do que eu fiz. Agora, olha a diferença de como ficou. Nanopartículas altamente luminescentes na região do vermelho, né? Em matriz de sílica para iluminação no estado sólido e conversão de energia. Então a gente olha que diferença o título, né? Embora, de novo, você talvez não entenda nada de química, né? Ainda mais essa área específica, mas não tem problema. Leia, né? Se precisar, pausa o vídeo um minutinho e leia. Olha a diferença do título. Eu estou trazendo quais são as aplicações do meu material, estou dando destaque para um diferencial do meu material. E isso faz com que a pessoa que está procurando ali, está fazendo uma revisão bibliográfica, que vai prosseguir nessa área da ciência, ela bata o olho e fala, nossa, olha, isso daqui realmente os caras conseguiram, né? Uma luminescência no vermelho e ainda possibilidade de conversão de energia. Vamos pensar, conversão de energia, um exemplo próximo da gente, célula solar, né? Então, pô, será que tem célula solar? A pessoa vai querer ler, né? E esse não é um clickbait, né? Eu só usei uma contextualização aí de uma coisa que é próxima da gente. Na ciência você tem toda a questão da ética, que a gente já falou um pouco sobre isso também, tá lá também no nosso material, né? Então, você não vai enganar ninguém. E o próprio editor da revista ele não vai deixar você publicar os references, né, a banca que vai julgar, vai fazer a análise do seu artigo, eles não vão deixar se publicar, tá? Coisas que não são reais, fraudes, etc. Então, a pessoa sabe que o que está ali é verdade. A maioria dos casos. Tem gente que faz, né, as fraudes, a gente vê os relatos por aí, mas a maioria do tempo não. Então, um título impactante faz toda a diferença. Autores.
Então tem que tomar cuidado com o famoso consórcio de artigos. O que é consórcio, né? Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, consórcio, paga lá um pouquinho por mês, né? E no final a gente tira um carro ou uma moto. Bom, no caso dos artigos, tem muita gente que está lá, é uma equipe, né? Um think tank, é uma galera que está junto ali trabalhando na pesquisa. Bom, e aí vai o nome de todo mundo sempre no artigo. Não importa se o fulano fez alguma análise, se ele contribuiu realmente, vai todo mundo. Isso acontece, tá? Frequentemente e infelizmente. E isso não é ético, pelo menos na minha opinião, e creio que na opinião da maioria das pessoas que trabalham, né, corretamente dentro aí da ciência. Então tem muita gente que vai na onda, né? Vai de carona, só põe o nome lá e tem um artigo, tem um monte de artigos, por isso que a gente chama, né, de consórcio. Tá lá o currículo do cara, ele tem um monte de artigos e quanto que ele contribuiu para isso? Muito pouco. Então tem que tomar cuidado com isso, e é o que eu falei de ter muitos artigos que tem muitos autores, você fica desconfiado um pouco da credibilidade daquilo. Né? Não só da relação da fraude, mas também, esse artigo, será que é interessante mesmo, né? Conciso? Então, olha aí no meu caso, né? O Cacheta, o Fábio, né? Ele era o mestrando do grupo na época, ele foi que estava levando essa ideia desse trabalho aí. Eu comecei uma outra linha de pesquisa, justamente da sílica com nióbio. Ele continuou, eu ajudei a orientá-lo. E o Rafael já fazia um trabalho paralelo só com o nióbio. Então juntou nós três para escrever esse artigo. A gente fez a análise junto, a gente analisou os dados juntos, né? De novo, isso daqui não é para me exibir, tá, gente? Isso daqui é para mostrar que todo mundo que está aí contribuiu. E a Rogéria era a nossa orientadora na época. Então ela é a cabeça, né? Ela que teve as ideias, né, iniciais que possibilitaram a gente realizar esse trabalho e obviamente acompanhou todo o processo, porque ela é assim, tá? Então tem que tomar cuidado, de novo, vocês seguirem, né, na carreira acadêmica aí, com o orientador que você vai escolher. É uma pessoa que está presente o tempo todo, é uma pessoa que é um verdadeiro líder, porque líder, para mim, é a pessoa que não é a pessoa que empurra e fala, vai filho, se vira aí. Não. Ele fala, vai, faz, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você, eu estou acompanhando, eu estou te vendo lá o que você está fazendo. Então, isso faz toda a diferença, tá bom? De novo, trazendo um pouco dos bastidores aí para vocês terem uma ideia. Agora o resumo. Esse resumo não é o resumo que a gente vai falar no final, embora seja um pouco parecido. Então o resumo é uma síntese, destacando os principais pontos do artigo. É hora de começar a vender o peixe aí, né? Então a gente vai vender o nosso peixe. Tem que ter um destaque. Se você entrar agora na base de dados e procurar aí sobre esse tema, vai ter muitos artigos, muitos. E qual que é o diferencial do meu artigo? Por que o leitor vai parar no meu artigo? Já falei do título e depois vem o resumo, porque a pessoa não vai ler um artigo de 10, 20 páginas para ver se é bom. Ninguém tem tempo. Né? A gente vive na sociedade do cansaço, da correria, todo mundo sabe disso. Então ele vai ler às vezes o resumo para ver se tem alguma coisa que interessa ali. Então nesse meu resumo, por exemplo, eu estou destacando ali a síntese New Sol Gel Roots, né? Uma nova síntese de sol gel. Então eu também destaquei a luminescência intensa na região do vermelho, né? Nós, né? Eu e a equipe, claro. O método que foi analisado, o Judio-Felt, que não é uma coisa trivial, que tem em todo lugar. Então a gente pôs ali
várias coisas que, de novo, não é um clickbait, mas sim para chamar a atenção da pessoa. E falar, pô, esses caras aqui, hein, ó. Modéstia à parte, né, tá? Ficou muito bom esse artigo. E aí no final a gente fala justamente da conversão de energia para células solares. Aí a pessoa, nossa, e isso por quê também? Porque vai atrair não só quem trabalha com materiais luminescentes, com química inorgânica, mas um engenheiro de materiais, um engenheiro químico, um físico, todas as áreas aí dentro da multidisciplinaridade que vão se interligar com a nossa e que pode surgir aí uma continuidade, até uma parceria. E as palavras-chave que estão aqui no cantinho, normalmente elas ficam assim, elas vão trazer os principais pontos, né? Os principais tópicos da nossa pesquisa. Então, vidros fotônicos, vitrocerâmicas, európio, óxido nióbio, conversão de energia em nanopartículas. A própria revista vai dizer quantas palavras-chave vocês podem indicar. Então, está nas normas da revista. E antes de submeter, né, você vai ter que ler todas as normas para já deixar no formato. Porque não adianta, e não é, vamos dizer, muito elegante você mandar o artigo de qualquer jeito que vai chegar lá, o editor já vai devolver na hora, fala, coloque no formato. Primeira coisa, senão a gente nem vai analisar. Então já tem que estar ciente das normas da revista, tá bom? Então, as palavras-chave também vão ajudar a chamar a atenção de quem a gente quer chamar, independente da área da ciência, como eu disse. Tá? Bom, vamos lá. Agora a introdução. Então, depois do título vem a introdução. Revisão da literatura que eu já falei, né, sobre isso, tanto para você ter ideia quanto do que já foi feito. Então, as perguntinhas aí que eu falei. Então aí tem um trechinho pequenininho da minha introdução. Então a equipe destacou vários silicatos com outros metais de transição, que é onde se encontra o nióbio, inclusive alguns trabalhos mais recentes. Então é uma pergunta um pouco filosófica, né? É um paradoxo aí da ciência e da filosofia, que a gente pode usar para outras áreas da vida também. De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Então a introdução é isso. O background do que já foi feito, o que a gente está fazendo, qual o objetivo e onde a gente quer chegar com ele. Evitar a autocitação, ou só dos coleguinhas, amiguinhos, embora às vezes, claro, vai ter uma continuidade, como no caso desse trabalho em específico, né? Você vai citar, claro, até para ter uma ideia dos outros trabalhos que já foram feitos, mostrando que isso funciona e por que a gente continua nessa área da ciência. Mas só colocar autocitação vai de encontro ao que eu disse sobre o consórcio lá. Não é ético, não é legal, não é interessante, tá bom? A ciência é de todos para todos. Isso é, claro, uma opinião um pouco pessoal, mas eu acho que todo cientista deveria seguir. Não é só porque eu acho isso, porque isso faz parte da universalidade da ciência. A gente tem que pensar nisso também. E aí o método, né? O how. Como foi feito? Então, muita gente esconde os detalhes na metodologia e aí dificulta que as pessoas continuem. A ciência, de novo, é para todos, é de todos, não tem que esconder. Então, colocar os detalhes experimentais, como o fabricante do equipamento você está usando para fazer uma análise, as condições que fizeram ali, as adaptações, né? Então, tem gente que não sabe largar o osso, acha que aquele trabalho é dele, só ele que vai fazer, só ele que vai contribuir, e não ensina o famoso pulo do gato. Embora, claro, às vezes não fica nem adequado você descrever no artigo científico, que é a linguagem final, é a linguagem mais fria, onde você vai publicar os resultados, falar, eu coloquei uma fita adesiva para manter pregado lá o meu laser, a fibra do meu laser, porque ela ficava balançando.
Você não vai colocar isso. Você não está fazendo nada errado, tá? Você está criando dentro das condições de trabalho que você tem ali, assim como eu com a minha cadeira rangendo aqui, né? Estou aqui usando o meu próprio quarto, meu próprio escritório para gravar aula para vocês. Então, ignorem, né? Que eu falei desde o começo, ignorem esse background, ignorem isso e se atenham ao conteúdo. Então, o artigo também vai de encontro a isso. Você não vai, às vezes, colocar detalhes muito específicos ali. A pessoa que vai trabalhar com aquilo, ela vai ter o conhecimento, ela vai ter o traquejo de fazer aquilo, ou ela vai conhecer quem tenha, né? Então, nesse caso aí, o Rafael, nosso colega, ele é muito fuçado em adaptar as coisas e tudo mais. Porque aqui no Brasil, gente, fazer pesquisa custa muito, né? Com a alta do dólar aí, de anos, sempre teve, né? Praticamente alto, exceto na época do real, né? Que o dólar chegou a ficar 1 para 1, tempos idos muito bons. A gente tem esses custos, então a gente tem que se virar e a gente tem prazos. Quando a gente tem um fomento, a gente tem um financiamento, a gente tem prazos que a gente tem que obedecer. Então, de novo, isso daqui é para trazer um pouquinho, né? Ilustrar um pouquinho da dificuldade, né? Dos desafios aí de trabalhar com a ciência lá no dia a dia. E todo mundo vai ter, tá? De novo, as humanidades aí vão ter a dificuldade de encontrar livros. Hoje tem internet, claro, você pode baixar um e-book, né? Vão ter a dificuldade de aceitação de uma ideia nova, imagina, né? A gente tem como professor uma interface com as humanas, com a pedagogia, né? Mas imagina, né? A ideia que o cara tem que ter, e ele encontra tudo que já tem escrito, tudo que já foi estabelecido. Então, qualquer área vai ter isso, tá? Os resultados, what, né? O que foi feito, como, how e why. Por que, né? Que eu fiz tudo isso. Essa é a parte fácil, com infinitas aspas, tá, gente? Mas é onde normalmente a gente começa, porque a gente trabalhou pra caramba. Quem é experimental, né? Como no meu caso. Quem for da teórica também já leu muita coisa. Então ele vai começar mostrando, né? Olha, eu li tudo isso, eu saí daqui e cheguei lá, né? Então ele vai contribuir nesse ponto. Já nos resultados, o que eu fiz? É o trabalho duro, né? A labuta, todo dia ali, descobrindo, escrevendo. Então, a gente normalmente começa por essa sessão, tá? Isso, de novo, é opinião pessoal, tá? Mas facilita muito a gente ter uma ideia do que a gente fez. A gente já teve as ideias, né? Da introdução lá, do planejamento da sua pesquisa, isso, né, não está descartado. Só que você começou a fazer, levantar dados, levantar resultados. É isso que é o grande ponto aí da pesquisa, né? Da prática, do método científico, da ciência. Então você começa descrevendo. Eu fiz isso, aquilo. No caso da gente, nas exatas, a gente utiliza tabelas, gráficos. Essa figura é linda, né? Modéstia à parte. É o diagrama de cromaticidade, onde a gente vai ver a luminescência do material, a emissão de luz, e tem todas as cores aí e distinções, né, muito específicas. É um gráfico, né, que vai dar aí as coordenadas da minha cor. O quão vermelho o quão verde. Então, se vocês olharem ali, tem um monte de pontinho, não tá muito grande aí a figura, mas você vê muito pontinho ali saindo do vermelho e indo para o verde. Então é a nossa conversão de energia, e a gente tinha emissão tanto no vermelho quanto indo para o verde, dependendo das condições experimentais. Então a gente tem que pensar na questão de figuras e mesmo dos resultados em 3 pontos. A quantidade de resultados que eu tenho, qual a necessidade que eu tenho de mostrar tudo, e isso não é antiético, tá? Não estou falando de coisas antiéticas, estou falando de... Às vezes você tem um volume tão grande de dados, você tem que entender
quais são necessários para aquilo que eu estou mostrando. Porque, por exemplo, num doutorado, 4 anos de doutorado, a gente desenvolveu muita coisa. Então a gente dividiu em várias publicações. Tem gente que trabalha fragmentando, fez uma coisinha, vai lá, publica. Fez outra coisinha, vai lá, publica. Porque a gente é cobrado por isso, né? Mas a gente gostava de trabalhar com coisas bem fundamentadas, interligadas, que é a última parte. Conectividade. Tudo que estava ali tinha uma necessidade, tinha um interesse, tinha um objetivo, e a gente trabalhava assim, tá? Aí vai da questão de cada um e das minúcias de cada área. E as conclusões, né? Tem gente, eu já fui banco de muitos trabalhos, né? Já também dei parecer de artigos científicos, e o pessoal chega na conclusão, ele resume tudo que ele falou. Não é isso, tá? Então, eu costumo dizer que o resumo ficou lá em cima. O resumo é a abertura da cortina. Pensa no teatro, vai no espetáculo, todo mundo sentou, toca aquela campainha, né? Bé, bé, bé. Todo mundo começou, abre a cortina. É o resumo. Isso daqui é meu trabalho. E no final, fecha a cortina, né? Olha, eu fiz isso, isso e aquilo, e olha onde eu cheguei. Então, as conclusões devem destacar, evitar a repetição, porque fica cansativo para o leitor que já está lá no final do artigo. E lembre-se, a gente lê muito. Então, às vezes, a gente nem vai olhar a conclusão, não vai chegar até lá embaixo. Às vezes, o nosso problema, né, para ajudar no desenvolvimento da pesquisa, já está lá em cima. Então, se a conclusão for muito grande, a pessoa não vai ler. Ainda mais, de novo, hoje, né, na época do hashtag correria e tudo mais, na ciência não é diferente. Mas o principal ponto da conclusão é qual foi sua contribuição para a ciência. Eu vejo recorrentemente em trabalhos de TCC, de dissertação, de tese de doutorado, o pessoal descrevendo o que ele fez. Não é isso, tá? Lá nos resultados você já está discutindo. É resultados e discussão. Você não vai só jogar umas tabelas lá, colocar os resultados. Você vai discutir o que está acontecendo ali. Então, na conclusão, é amarrar tudo que você fez, aquelas perguntas filosóficas, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e qual foi o grande destaque do meu trabalho nessa área científica. Os agradecimentos. Então, é uma parte que é exigida, inclusive, por algumas revistas, embora não seja tão comum, do quem pagou por isso. Então, quem financiou essa pesquisa, quais foram as instituições envolvidas, onde foram feitas essas medidas, quem contribuiu para esse artigo. Às vezes, o cara não é o autor. É o que eu escrevi ali. A linguagem é fria, nós não. Mas um técnico que fez umas medidas maravilhosas lá, de novo, falando da minha área, né? Ou um colega que ajudou você, né, com um volume grande de artigos, né? Não sei, alguma ideia, que entrou na discussão. E a pessoa, dentro da própria humildade, da ética dela, fala, eu não consigo escrever junto com vocês o artigo, eu estou muito ocupado, né? Mas fica aí, né? Outro momento a gente estabelece uma parceria, tal, tá tudo bem. Mas aquele cara fez uma medida que foi fundamental para o seu trabalho. Você coloca ele nos agradecimentos, tá? Isso faz parte de ser humano, né? Tem de ser cientista, tá bom? E agradecimentos pessoais, minha mãe, Deus, né? Tudo mais, tudo que você quiser, só no TCC, tá? É o único formato científico que vai admitir isso. No artigo a gente não coloca. A gente não vai colocar, infelizmente, né? É uma linguagem fria. E claro que você vai agradecer todas as pessoas que estiveram aí na sua jornada, né? Contribuíram. Mas aí você agradece pessoalmente. E a carta de apresentação? Fechei o artigo, está escrito. Como que eu apresento para o meu editor? Tem que ser de uma forma respeitosa, adequada, né?
usar pronomes de tratamento adequados. Dear Editor of Optical Materials, que era essa revista aí, Optical Materials. Viemos aqui apresentar esse artigo que tem uma contribuição inédita na síntese de compósitos nanoestruturados de sílica nióbio com autoluminescência. Não temos notícia de outros trabalhos nessa área. Vendeu peixe, lembra? Vendeu peixe bem. Pô, eu mereço ser publicado numa revista A1, uma revista de alto impacto. Eu mereço, eu trabalhei para isso. Nós trabalhamos, nossa equipe, todo mundo aqui. Então, né, nos colocamos à disposição aí, etc. Sem mais, né? Sincerely yours, tal. Pronto. In English, of course, né? Tem que ser tudo em inglês. E qual foi a contribuição? De novo esse ponto. Eu estou batendo forte porque as pessoas amam tanto a ciência, gente. A gente fica tão apaixonado por isso que fica corriqueiro. As pessoas acham, nossa, foi bom, né? Que bom que a gente conseguiu. Principalmente em trabalhos de continuidade como esse. E aí não sabe vender o peixe. Pô, a gente contribuiu para a ciência nesse ponto. Não tinha nada aqui, era tudo mato. A gente que fez isso. Então mostrar, né? Autoestima. Isso é muito bom para a gente como ser humano também. E é necessário para ser publicado em uma revista. E claro, as referências, né? A gente já falou da ABNT. Exceto em revistas nacionais, a gente não vai ter normas da ABNT, tá? Então, corta um pedacinho aqui, mas são revistas nacionais, tá? Somente TCC, tese, dissertação, escritas em português, ABNT, norma brasileira, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando é revista científica, vai ter o que eu estou mostrando aqui, né? Aqui. O guia para autores, né? Então, como que eu vou contribuir para esse trabalho aqui, né? Então, justamente aqui, nesse link. Sempre vai ter dentro da revista as normas da revista. E o Mendeley está lá no nosso material, um pouco sobre ele, tem um tutorial maravilhoso, o professor Tiago, né, que montou esse material, a gente está utilizando essa disciplina. Lá tem um tutorial muito prático como usar o Mendeley, com certeza, quem necessitar aí. E tem como colocar a BNT também no Mendeley, tá? Tá lá tudo escrito. E se não tiver um formato numa revista, que nem a nossa revista, Optical Materials, né? Não tinha. Ou Journal of Luminescence, outra revista aí que a gente já publicou. Você vai lá na revista, ver qual é o formato da referência. Tem que ser entre colchetes, com números. Aí você vai lá no Mendeley e programa rapidinho o formato que você deseja e vai dar tudo certo, tá? É uma ferramenta maravilhosa para organizar, porque senão é assim. Você escreve lá na introdução, você tem 10 artigos. E aí você precisa, vem alguém e fala, olha... Ou a própria orientador normalmente, orientadora fala, saiu esse artigo aqui, ó, vai lá, lê esse artigo aqui. Aí a pessoa vai ler e vai ter que colocar lá na introdução. Então ele coloca 1 e 2 falaram tal, 5 e 6, e esse artigo encaixa na referência 7, na ordenação lá das referências no 7, no 7º lugar. O que você vai fazer? Vai ter que reorganizar tudo manualmente? Não, gente, pelo amor de Deus, tem ferramentas para isso, tá? Então, o Mendeley é uma delas. Agora, finalizamos a parte do artigo científico, tá? Espero que tenha sido proveitoso, como eu falo pra caramba, é o meu jeito. Eu quero trazer, né, dentro do possível aí, um panorama, pra vocês terem uma ideia, né, de quem quer seguir aí na carreira acadêmica, né? Fazendo uma iniciação científica, fazendo uma pós-graduação, isso tudo é necessário e vale para qualquer área.
Agora, para finalizar, já está terminando, tá, gente? Só um pouquinho mais de paciência. Resumo. A gente tem uma norma técnica, 6.028, para resumos. Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então é assim, eu contei toda essa história, porque eu sou assim, eu falo pra caramba, né? Mas quais foram os principais pontos da aula até aqui? Vamos dizer, né? Vamos fazer um exercício. Eu preciso fazer um resumo sobre a aula do Felipe. O colega faltou, ele não vai querer ouvir que o Felipe ficou contando o artigo dele, não sei o que, né? Ele não vai querer, ele vai poder assistir a aula, claro, está gravado, mas ele não vai querer saber disso. Ele quer saber o quê? O que foi ensinado na aula? Nós falamos hoje sobre artigos científicos, os principais pontos ou seções de um artigo científico, formato, e destrinchamos cada uma delas. Então, na introdução é esse ponto, materiais e métodos é esse ponto, resultados é esse ponto, conclusões é esse ponto. Eu vou falar muito brevemente. Isso é um resumo. Então, eu tenho essa mania de falar bastante. Às vezes a pessoa fala, não, para. Resume aí. Né? Seja objetivo. O que você quer dizer? Né? E isso serve para tudo, né? Numa conversa. Às vezes você tem a oportunidade de fazer um network com uma pessoa importante. E você vai ter 5 minutos do tempo dela, quando muito, 5 minutos. Vou te dar 5 minutos para expor sua ideia. Então essa ideia da síntese, ela é importante não só para a nossa atividade aqui, não só para escrever um resumo, seja de um artigo, de um trabalho acadêmico, seja ele qual for, mas também para o nosso dia a dia, onde existe tanta correria, né? Então, o resumo é o poder de síntese, é a capacidade de sintetizar. Você precisa ter a noção do todo para você fechar num ponto, tá? E aí na nossa disciplina a gente vai escrever um resumo. Claro, disciplina de escrita científica, eu vou pedir para vocês escreverem. Óbvio, né? Então, quais são os pontos do resumo? Lembra que eu falei do artigo científico? Ele tinha seções em comum com outros? Então, olha aqui, artigo, tá? Então, a gente tem aqui título, autores, introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão, palavra-chave, referência e agradecimento. A gente não vai usar, isso daí é a norma, tá? Quando vocês forem escrever um resumo, por exemplo, para um congresso, que seria mais ou menos o que a gente está querendo com essa atividade aqui, nem sempre vai ter todas essas sessões. E o resumo, gente, um parágrafo seria maravilhoso, mas você vai ter um número de palavras. O nosso vai ter 250 palavras, já estou adiantando aí. Então, é um pedacinho. Vocês viram o resumo lá do artigo? Um pedacinho ali. Você vai ter para escrever tudo o que está aqui. Tá? Tudo que está aí. E aí, como que eu vou fazer isso? Bom, aí é que tá as orientações, né, que eu vou dar para vocês realizarem esse trabalho. Título, né? Isso é uma sugestão, tá? Não vai ser exatamente cobrado, mas só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente vai escrever, né? Escrita científica, vai ser a maioria, né? Se você quer fazer um título seguindo as dicas que eu dei do artigo ali atrás, nossa, maravilhoso. Vou adorar, os nossos tutores também, vão adorar ler o seu resumo e colocado. Escrita científica, passado, presente e futuro. Olha que título maravilhoso, né? Uma revisão bibliográfica, né? A gente vai simular um resumo como se a gente estivesse escrevendo um artigo só de revisão bibliográfica. Eu esqueci de falar lá atrás, tem artigos de outras áreas e mesmo da nossa área lá da química que só vão trazer a revisão bibliográfica, só. Cara, isso facilita tanto. Quando a gente acha um review, né, que é essa revisão bibliográfica, é um artigo, sei lá, de 20 páginas, só trazendo o que já foi feito daquela área, discutindo. Esse artigo aqui, ele foi feliz nesse ponto, contribuiu para esse ponto, esse outro tal, esse daqui também.
Isso é maravilhoso. Então, você tem que ter impacto também desde o título, tá bom? Vale tudo que a gente já falou na disciplina, que está lá no nosso material. Texto neutro, bem redigido, terceira pessoa. Então, usem corretores ortográficos do Word, usem de IA, mas tenham um bom senso, né? Cuidado aí com a IA, para corrigir, eu digo, né? Então, nome dos autores, no caso só vai ser você, esse trabalho, essa avaliação vai ser individual. Instituição, se quiser colocar, né? FCT, muito legal. Tamanho um pouco menor, né? Então vocês vão ter artigos lá para vocês trabalharem, vocês vão ver lá o formato e lembrar que é um resumo. Então, baseado nas referências que eu vou deixar para vocês, né? Eu vou disponibilizar lá desde o princípio. Vocês vão ter que ler essas referências, anotar os resultados, fazer uma análise crítica, criar resumo das referências, tá? Para auxiliar. Então, cada artigo que eu vou ler, eu vou criar um resumo, né? Então, eu vou criar um resumo para depois eu organizar tudo isso. Então, isso vai facilitar você escrever o resumo dos resumos depois, tá? E tenta escrever e ler com pausas entre as leituras para ter um melhor desempenho. Não vai querer escrever tudo uma vez porque não vai dar muito certo, tá bom? Então, essa é a dica. Então, sobre o que é o trabalho? Antes de tudo, sobre o que é? É um resumo resumo simples, tem resumo expandido, lá no material tem a distinção do que é. Resumo simples e resumo expandido. Vou fazer um resumo simples, direto, sobre escrita científica. Eu vou ter que ler todos aqueles artigos, Felipe? Aí vai depender de você, faz parte da avaliação. Tá? Você vai ler e você vai encontrar artigos, e isso faz parte, né, do exercício, até vocês aprenderem esse traquejo, né? Que vão ser mais sucintos, objetivos, vão ter artigos mais extensos que vocês vão poder trabalhar, tá? E aí vão fazer um resumo. Aí eu falar, nossa, mas como que é isso, né? Então você vai ter algumas daquelas sessões que eu falei para vocês, né? Introdução, com as definições de escrita científica, o que as diferencia das demais linguagens, então vai ter diversos artigos lá, né? Os objetivos, isso daqui está no manual, tá, gente? Desculpa ter cortado aqui, mas está lá no manual a avaliação da disciplina. Vai ter exatamente as instruções, eu só copiei e colei de lá, tá? Então preste atenção em mim, depois podem ir lá ler. Então, o que é a escrita científica? A gente vem falando disso desde o começo. O que a diferencia das demais linguagens? Então, na introdução você vai abordar isso. E os artigos que você utilizou para escrever. Cuidado, né, com as citações de artigos, todas as normas lá da BNT que estão na unidade 2, para você não recorrer a um plágio, né? Então a gente tem ferramentas para ver isso hoje, identificar facilmente. Depois, os objetivos da escrita científica e seu papel para a ciência. Finalmente, os procedimentos metodológicos, a gente está falando de humanidades, não é tão direto às vezes quanto as exatas, mas tem como que a pessoa chegou ali, quais são as boas práticas que eu posso adotar para a escrita científica. Então, não vai ter separação, tá, gente? Vou mostrar um exemplo já, vamos avançar aqui. Um resumo, né? O resumo tem que ser isso daqui. Não plagiem de mim, tá bom? Por favor. Então, nesse resumo, por exemplo, vamos trabalhar aqui. A escrita científica constitui, blá, blá, blá. Então, a introdução. Eu estou chamando atenção, lembra? Eu tenho que vender meu peixe bem. Seu objetivo, olha lá, objetivos. Para alcançar esse propósito, a escrita científica deve adotar procedimentos metodológicos. Tem o que a gente tem que fazer. A gente já viu, na verdade, na disciplina. Então,
o formato, a formatação, né, de acordo com as normas, a organização do texto. A literatura especializada aponta que a aplicação das frases resulta em maior clareza. Então, diante do que eu tenho na literatura, né, quais as vantagens de utilizar a escrita científica? Então, aí ele discute um pouquinho. Conclui-se, portanto, que a escrita científica, blá, blá, blá. Conclusão. Então, você identifica, em um bom resumo, todas as seções, como se fosse no artigo, embora a gente vai trabalhar com essas seções aqui: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. 250 palavras. Eu sei que é um desafio, tá? Essa é a ideia. Porque no dia de amanhã, quando vocês forem para um congresso, quando vocês forem fazer um resumo do seu TCC, por exemplo, de qualquer coisa, vai ser daí no máximo 500 palavras. Esse é um resumo, normalmente resumo expandido, que aí vai poder incluir às vezes até alguma figura, tal, que não vai ser o caso aqui, tá? A gente não vai incluir figura, tabela, porque diante do tempo que a gente tem da disciplina, a gente não vai desenvolver nada. Então a gente vai pegar o que já existe na literatura, fazer uma boa revisão bibliográfica e, baseado nisso, escrever um resumo. Posso usar outros artigos, professor? Pode, mas cuidado com as fontes, tá? Aqueles artigos que eu coloquei ali, eu fiz, né, uma seleção adequada. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente poder auxiliar vocês, tá? Sempre procurem artigos realmente científicos, não vão pegar artigos de revistas, né, mais simples, como Super Interessante, né? Revistas mais populares, mídia tradicional, Veja, Isto É, né? Não vão utilizar esse tipo de fonte. Então, e também procurem desenvolver o senso crítico. O que eu aprendi da escrita científica? Usem o que vocês estão aprendendo aqui para que a atividade seja bem proveitosa para vocês. É isso, meus queridos. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês. A aula ficou um pouco longa, mas são pontos fundamentais que a gente não poderia deixar passar. Por isso que a gente tomou, né, a decisão de colocar essa aula síncrona para auxiliar vocês também nessa questão do trabalho. Então, tudo que foi dito do artigo científico vai ajudar vocês a nortearem o que é cada seção. No caso, qual que é a diferença do artigo para o resumo? O tamanho. O resumo é uma coisinha, 250 palavras. O artigo vai ter muitas páginas. Os princípios são os mesmos. Então, por isso que eu coloquei os dois nessa aula. Então, eu encerro por aqui. Me coloco à disposição, juntamente com os tutores, para quaisquer dúvidas que tenham. E até a próxima.